Olá, turminha! Professora Ilma de volta com vocês, hoje com a dica bem legal que é MMC, mínimo múltiplo comum. Já preparado então com seu caderno, seu lápis e sua caneta? Vamos lá anotar as dicas que a professora trouxe hoje para vocês. Primeiro nós vamos definir o que é MMC. O mínimo múltiplo comum corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Lembre-se que para encontrar os múltiplos de um determinado número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Lembrando que o zero é o múltiplo de todos os números naturais e que os múltiplos de um número, eles são infinitos. Para saber se um número é múltiplo de outro, nós devemos descobrir se um é divisível pelo outro. Por exemplo, 25 é múltiplo de 5, porque ele é divisível por 5. Note que, além do MMC, nós temos o MDC, que corresponde ao máximo divisor comum entre dois números inteiros. Essa foi a dica na aula passada, onde nós aprendemos a calcular o MDC. Hoje nós vamos aprender, então, passo a passo a como calcular o MMC. O cálculo do MMC ele pode ser feito através da comparação da tabuada desses números. Por exemplo, se nós queremos descobrir o MMC de 2 e 3, nós podemos comparar usando a tabuada de 2 e 3. Observe só, na tabuada 2 e a tabuada de 3. Nós temos aí o número 6, tanto na tabuada de 2 como na de 3. Então, o menor múltiplo em comum é o número 6. Então, nós dizemos que o 6 é o mínimo múltiplo comum dos dois números. Essa forma de encontrar o MMC ela é bem direta, mas quando nós temos números maiores ou mais de dois números, esse método não é muito prático. Para essa situação, o melhor método a ser utilizado é o método da fatoração, ou seja, é decompor os números em fatores primos. Por exemplo, nós temos vamos tentar tirar o MMC de 12 e 45 usando o método da fatoração. Então, vamos lá, 12 e 45. Usando o método da fatoração, aqui nós vamos colocar os números primos. Então, nós vamos começar pelo número primo 2. 12 dividido por 2 vai dar igual a 6. 45 dividido por 2 não pode, então eu vou repetir o número 45. Ainda é divisível por 2 por conta do 6. 6 dividido por 2 dá 3. 45 a gente repete. Agora nós vamos dividir 3 e 45. Ele pode ser divisível por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 45 dividido por 3 dá 15. 15 é divisível por 3, então nós vamos repetir o 1. 15 dividido por 3 dá 5. Agora o 5 nós podemos dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 vai dar 1. Encerramos aqui a fatoração quando encerrou os números 1. E vamos então multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 5, 180. Observe que nesse processo nós vamos dividindo os elementos pelos números primos. Ou seja, números naturais divisíveis por 1 e por ele mesmo, que é o 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 e assim sucessivamente. No final, multiplicam-se os números primos que foram utilizados na fatoração e assim nós encontramos o MMC, certo? Vamos ver agora o mínimo múltiplo comum na fração. Como é que nós fazemos ela? O mínimo múltiplo comum e frações. O mínimo múltiplo comum, ele é também muito utilizado em operações com frações. Sabemos que para somar ou subtrair frações é necessário que os denominadores eles sejam iguais. Assim, ao calcularmos MMC entre os denominadores, ele passa a ser o novo denominador das frações. Um exemplo, eu tenho a fração 2 sobre 5 mais 2 sobre 6. No denominador eu tenho aí 5 e 6, então nós vamos primeiro fazer a fatoração do número 5 e 6. Como eles são diferentes denominadores, o primeiro passo é encontrar o MMC entre eles dois. Então, 5 e 6, fatorando, eu vou começar pelo número primo 2. 5 não é divisível por 2, eu vou repetir. 6 dividido por 2 dá 3. Agora eu tenho 5 e 3. Eu não posso dividir por 2, mas posso por 3. Então, eu vou repetir 5. 3 dividido por 3 vai dar 1. Como sobrou só o 5, ele é divisível por ele mesmo, que vai dar igual a 1. Então, 2 vezes 3 são 6. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, eu obtive aqui a fatoração 30. Agora, eu tenho como resolver essa fração.
Então, vamos lá colocar, então, a barra de fração e o denominador 30, que foi o valor que nós encontramos. Agora, eu vou dividir pelo denominador. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Mas, faço o mesmo processo. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 2, 10. Que é igual. Agora, eu vou somar os numeradores e repetir o denominador. 12 mais 10, 22. Sobre 30. 22 dividido por 30 eu não posso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar por 2. 22 dividido por 2 é igual a 11. 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, aqui eu consegui encontrar o mínimo comum de uma fração. Agora, vamos para as propriedades. As propriedades. Primeira propriedade. O MMC entre dois ou mais números primos será sempre igual ao produto entre eles. Por exemplo, o MMC de 3 e 5. Ambos, eles são números primos. Então, nem precisamos fazer a decomposição. Basta a gente multiplicar um pelo outro. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, o MMC de 3 e 5 é igual a 15. Segunda propriedade. Dado dois ou mais números em que o maior é múltiplo dos outros, o MMC é o maior número. Por exemplo, nós temos 4 e 8. 8 é múltiplo de 4. Como ele é o maior número, então o MMC será 8. Agora o MMC de 2, 8 e 24. O 24 é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 8. Então o 24 vai ser o MMC, no caso dos três números, certo? Terceira propriedade. Nessa propriedade, quando sabemos o MMC entre dois ou mais números, ao multiplicar todos por um número inteiro qualquer, o MMC dos números iniciais também será multiplicado pelo número que você multiplicou. Podemos assim encontrar o MMC do novo conjunto de números apenas multiplicando o MMC por esse número também. Por exemplo, nós vamos começar aqui com o MMC de 8 e 12, que é igual a 24. Então, nós começamos pela multiplicação por um número qualquer. Eu vou pegar aqui o número 5. 5 vezes 8 é igual a 40. 5 vezes 12 é igual a 60. 5 vezes 24 é igual a 120, certo? Agora, nós vamos pegar o MMC de 40 e 60, usando o método da divisão, que é a fatoração. 40 e 60. Então, vamos começar pela divisão de 2. 40 dividido por 2 dá 20. 60 dividido por 2 dá 30. Continua ainda sendo por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 30 dividido por 2 dá 15. Ainda continuo por 2 porque o 10 ele é divisível por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 15 não é, então eu vou repetir. Agora eu tenho 5 e 15. Eles não são divisíveis mais por 2, mas eu posso dividir por 3. O 5 eu vou repetir e o 15 eu vou dividir por 3, que vai dar 5. Agora eu tenho 5 e 5. Eles são divisíveis por ele mesmo, por 5. 5 por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu obtive aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 5, 120. Observem que lá na multiplicação, eu coloquei 5 vezes 24, eu obtive 120. Então, utilizando o método da multiplicação, o método da fatoração. Agora, observem, eu utilizando um outro número qualquer, vou usar o número 4, uma multiplicação usando o número 4. Eu vou pegar aqui, primeiro, pela multiplicação, ó, 8, começando o mesmo número, 8 vezes 4, 32, 12 vezes 4, 48. 24 vezes 4, 96. Então, nós vamos pegar o 32 e o 48 e usar a fatoração. Então, vamos fatorar. Começando pelo número 2. 32 dividido por 2, 16. 48 dividido por 2, 24. Ainda vai ser por 2. 16 por 2 vai dar 8. 24 por 2 vai dar 12. Ainda é por 2. 8 por 2 vai dar 4. 12 por 2 vai dar 6. Continua ainda sendo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ainda continua por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 eu vou repetir. Ele vai ser dividido por ele mesmo. 3 por 3 deu 1. Então, aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3, 96. Observou o mesmo valor encontrado na multiplicação. Boa dica, não é? Então, com essas dicas, não tem como você não aprender
a encontrar o MMC dos números, certo? Agora é só aproveitar. Gostou? Então, ajude nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha e compartilhe com os amigos. Até a próxima. Beijos!